Bom, tenho aqui o resumo, obrigado, capitão, já imprimi, da última aula, e desde a primeira aula temos afirmado isso, claro, é parte de coluna deste estudo, para nós entendermos definitivamente que a Bíblia não é um livro motivacional, a Bíblia não é um livro que tem que apenas promover ou provocar ou aumentar, né? No caso, a autoestima de alguém, nem muito menos é apenas um livro para provocar otimismo, mas é um livro para trazer você à realidade espiritual, a realidade que Deus traçou para todos nós. Ela não é um livro motivacional, ela tem poder emocional. Então esse tem sido o grande eixo. Falamos na semana passada muito sobre essa questão, reforçamos o que já tínhamos tratado na outra aula também, sobre essa nossa questão da existência humana, do desafio de estar vivos, né? Eu sempre tenho dito isso, é mais fácil morrer do que viver. É mais fácil desistir do que lutar. É mais fácil parar do que continuar andando, acreditem. Só que nós não chegamos a este mundo para desistir, muito menos para parar de lutar. Nós chegamos a este mundo com um chamado especialíssimo de Deus, mas que só se materializa se nós ajustarmos a nossa vida, as nossas emoções, ao poder emocional que a Bíblia contém. Isso tudo, a nossa existência humana, ela nos envolve com uma busca por realização, por poder ter. Como vamos lidar com isso, né? Quem tem me acompanhado também nas reciclagens ministeriais, quando eu estou usando um sermão expositivo de João 16:33, eu tenho mostrado alguns exemplos, né, dos passarinhos lá lutando, brigando. Ontem eu observei, foi anteontem, né, amor? De novo, no meu café no finalzinho da tarde, eu estava observando de novo ali naquele local, e interessante porque eu vi que o beija-flor, que é o que quer dominar a área, ele é grandão, porque tem vários tipos de beija-flor, né? E é interessante que ele é aquele maior, parece que ele tem uma tesourinha assim até na ponta da cauda, né? Ele é bem grande, e eu observei que ele ficava assim, cerca de uns 5 metros dos bebedouros, que tem 2, e ele ficava assim, parado, e esperava, e vinha voando em cima, tanto faz se fosse o amarelinho, que é desse tamaninho assim, ou o beija-flor, que é menor que ele, chegasse perto do bebedouro, tanto faz o que fosse, ele vinha voando com uma velocidade, e ficava batendo as asas assim, quando ele já se aproximava com muita velocidade, o outro já corria. E sabe o que ele fazia? Ele voltava, nem bebia água, ele não queria nem beber, que não é uma água com um produtozinho que a gente coloca, né, especial. Ele nem queria beber, ele só não queria que os outros bebessem naquele lugar, ele queria o território, poder ter. Então essa coisa natural do mundo, que se nós cristãos e filhos de Deus deixarmos, também vai invadir a nossa vida, e nós não podemos lidar desta maneira, nós temos que estar linkados, então nós ligamos justiça, esperança, e aquilo que é agradável, soberania, amor perfeito, naquilo que é bom, uma combinação, né, verdade, fé e aquilo que é bom. Usamos alguns textos para apoiar tudo isso, claro. Essa foi assim a máxima da síntese que eu poderia fazer aqui hoje com você, para nós voltarmos à página 20 do livro, onde nós paramos, quando o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: só a Bíblia Sagrada nos ensina a ter uma mentalidade e uma atitude vitoriosa. E jamais, ele no parágrafo aqui da página 20, ele diz assim, jamais nós vamos desistir das lutas da vida. Viu hoje a minha linda esposa ministrando logo no início, né? Não desista, não pare de lutar, quer dizer, não pode parar de lutar. É uma luta, mas só que não é a luta da forma que o mundo luta.
essa luta é para nos trazer ao eixo, é a vigilância acirrada, é sermos sóbrios e vigilantes, como disse o apóstolo Pedro. Sóbrios e vigilantes. E para nós termos esta mentalidade positiva, o grande exemplo que a gente parou nessa leitura, e vamos voltar nesse versículo hoje, está exatamente em Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. O profeta disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, vocês estão vendo? É pessoal. É pessoal. E é assim que Deus trata conosco, de uma maneira personalíssima, a cada escola de capacitação. Ele disse: todavia, eu me alegro no bispo Daniel. Imagine, você vai encontrar em mim 1000 motivos para se frustrar, se você for olhar a rotina, o dia e as lutas do bispo Daniel, que não são diferentes das suas. Eu me alegro no apóstolo Miguel Ângelo. Irmãos, vamos parar com isso. Quem prega amanhã? Vamos parar com isso. Isso não pode existir mais. Acredito que a cada dia vai existir menos no nosso ministério. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele diz: no Senhor exulto no Deus da minha salvação. E aí vem, você está entendendo? Porque quando eu conversava com esse meu amigo, que graças a Deus, né, agora, toda quinta-feira, voltei a fazer minhas caminhadas, estou conseguindo uma vez por semana, porque faltava esse estímulo. Esse amigo de 40 anos, né, 40 anos, ele está em outro ministério, mas ele tem uma sede de beber dessa fonte da graça, vocês não têm noção. E para provocar isso, ele me convidou para caminhar e entendi perfeitamente. Estou lá, né, semeando na vida desse meu amigo. E exatamente nesse momento que tratávamos disso, na hora que nós estávamos indo embora, e o guardador de carro chegou, e ele pegou e puxou uma nota de R$20 e deu para o guardador, que é R$2 na beira da praia, né? Ele falou assim: toma aqui para você almoçar. E aquele guardador de carro disse para ele: puxa, muito obrigado, ninguém nunca fez isso, mas eu não vou nem almoçar, eu vou comprar a minha insulina que eu preciso injetar na perna, e custa R$18, eu não tinha ainda, porque sabe, não tem ninguém indo para a praia nesse período, quase, está bem. E eu pensei na hora, sim, o que eu vou fazer, quando eu ouvi aquilo? Então abaixei no meu carro, peguei também uma nota de R$20 e falei assim: não, você vai comprar a insulina com esses 20, e com esse aqui, então você vai almoçar, porque insulina não é almoço. E aquele meu amigo olhou, tipo assim: eu já dei R$20, porque nem precisava. Eu falei assim: eu aprendi uma coisa na vida, eu nunca mais quero ter para ostentar, eu quero ter para testemunhar, porque eu também não dei só os R$20. Quando eu falei isso para aquele cidadão, eu falei para ele: agora quero te dizer uma coisa, levante a sua mão direita, você acredita que pode ser curado agora? Ali, no meio, no calçadão ali de posto 10. Falei: você acredita que pode ser curado agora? Levante a sua mão direita. Você acredita que Deus pode suprir para você não precisar mais ficar esperando que alguém lhe dê dinheiro? Levante a sua mão esquerda. Aí falei assim: está escrito, repete comigo. E aí falei para ele Provérbios 3,16. Alongar-se da vida na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Eu falei: agora, quando você for para casa, você vai ler 2 capítulos da Bíblia. E vai usar isso na sua vida, e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Infinitamente mais do que esses R$40 que você está levando aí. Então, irmãos, essa é a visão. E esse rapaz anotou lá o capítulo 3 de Eclesiastes e o capítulo 3 de Provérbios. Eu falei: um deles vai falar sobre o caminho da sabedoria, o outro capítulo vai falar sobre o tempo de Deus em todas as coisas. Se você colocar isso em prática, você vai ver como a sua vida vai mudar.
Não foi à toa que Deus te colocou perante 2 homens do Senhor. Depois, oramos por ele, e dali seguimos. Quando cheguei em casa, Deus me deu a venda do carro, vocês estão entendendo? Um carro que talvez há 2 anos eu tentei vender, e falei, meu Deus, vai ser impossível, porque o carro estava com alguns defeitos que eu também não estava tendo condições de fazer aquela manutenção, é um carro de manutenção cara, e eu fui ficando com o carro, e me acomodando na zona de conforto. Me leva para a igreja, me leva ali na Barra da Tijuca, me leva em Campo Grande, são os 3 lugares que eu mais vou, né, que a minha família mora por ali, em Campo Grande e tal. Até na região dos lagos eu cheguei a arriscar, e da última vez que eu fui na região dos lagos, que eu fui pregar lá na nossa igreja região dos lagos, eu fui, minha esposa estava comigo, e foi um dos testemunhos que a gente conversou em casa essa semana, e eu disse, amor, aquilo ali era como andar sobre as águas. Eu ficava, ai Jesus, que não pode enguiçar, não pode, porque o carro só andava no gás, não andava mais na gasolina, dava um problema e tal. E eu estava andando sobre as águas, e na sexta-feira passada, eu preguei sobre isso, na reciclagem ministerial. Você puder assistir às sextas-feiras a reciclagem ministerial, aproveitar para fazer a publicidade aqui, não perca. Quantos aqui têm assistido? Às 21 horas. Se você não tem conseguido assistir, acesse o canal de Missões Cristo Vive, acesse as reciclagens ministeriais. Irmãos, muito material, mas trazendo aqui, claro, né, para aquilo que Deus fez diretamente na minha vida com relação a essa experiência que eu estou contando para vocês entenderem como é que esse ajuste, isso tudo que eu estou dizendo para vocês é para ler este versículo 19, explicar. Isso explica, você vai ver o concreto que é isso aqui. De você ajustar as suas emoções, isso tudo é resultado de um crescimento, que vocês vejam, eu estou crescendo a cada dia, não estou falando de muito tempo, estou falando de 2 anos para cá. Tem 2 anos que eu tinha decidido que aquele carro não era mais o ideal para mim, que Deus teria coisa melhor, mas talvez a única coisa que eu precisava era atingir um grau de maturidade até chegar. E agora, vendo o carro por um valor muito justo, muito bom, e tranquilo, com a minha mente em paz com Deus, você está entendendo? Milagre, a palavra que explica isso, e é o que o profeta disse aqui, ele disse assim, o Senhor Deus é o Deus da minha fortaleza, porque na sexta-feira, eu bati muito nessa tecla, eu usei aquele exemplo de Pedro, todos conhecem, Mateus, Marcos, Lucas, né? Os livros sinóticos falam sobre isso, sobre aquele momento que Jesus manda os discípulos irem na frente, depois vai andando sobre as águas, e Pedro pede para andar sobre as águas, Jesus permite, só que Pedro não era a água era Jesus, a água na água não afunda, e Pedro então, porque era carne, sentiu na carne o vento, as emoções, não perdeu o eixo, e ele afundou. Então, eu falei muito sobre isso, eu falei, as pessoas hoje em dia ficam pedindo a Jesus para andar sobre as águas, não pode, tem que ajustar a sua vida e vai voar com asas como águias, irmãos. E o carro para mim era uma condição que eu me sentia andando sobre as águas, poxa, pode enguiçar, não pode, inclusive na chegada lá, foi uma experiência tremenda, porque ele enguiçou na hora chegando no posto, eu já botei na banguela, cheguei então um negócio assim, toda hora precisando de milagre de Deus para andar de carro, espera aí, meu Deus, coisa tão básica, Deus tem mais o que fazer, você está entendendo? Ainda te digo mais, Deus não está fazendo nada, Ele só está materializando, quem tem que fazer somos nós, então vamos ser vigilantes, vamos fazer o nosso melhor, vamos ser arrojados com Deus, vamos ser mesmo pessoas, sabe, de fé inabalável, sóbrios, porque Ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Bispo, te peguei, hein? Te peguei porque você vive dizendo para a gente não falar igual o salmista falou, como a corça suspira por água, anseia por água, eu sempre digo isso aqui, aquele louvor tão bonito, começa, né, poderoso Deus, mas quando chega naquele pedaço, para mim, eu já tenho que cantar diferente, eu não consigo dizer minha alma anseia por ti, eu digo minha alma
é cheia de ti, minha alma se alegra em ti, minha alma, eu canto outras coisas, acreditem, porque a maturidade, minha alma é grata a ti, minha alma é temente a ti, minha alma depende de ti, e vou por aí, e sabe, desculpe o autor, é linda a melodia, desculpe, isso é uma postura radical minha, quem quiser me acompanhar, que vem comigo. Mas uma coisa eu te falo, eu tenho corrigido isso. E aí, quando eu estudei um pouquinho sobre essa condição aqui da corça, né, que é chamada também de gazela, por causa da forma linda com que ela corre realmente, ela tem uma forma de correr altaneiramente, ela dá impulsos longos, e ela chega a se esticar no ar, sabe? Então, por que a corça corre desse jeito em direção às águas? Quando ela sente o cheiro das águas, então ela vai, ninguém segura mais. E aí eu descobri por que a corça é tão dependente da água. É porque a corça, ela gera um odor que atrai os seus predadores. E esse odor só sai quando ela bebe muita água e se banha também. Então ela precisa estar bem hidratada para não liberar um odor que atrai os seus predadores. Você está entendendo? O predador cheira e fala, opa, tem uma corça ali, eu vou atrás. E Abacuque diz, então o Senhor é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, altaneiramente, quer dizer, eu vou andar altaneiramente. Esse altaneiramente é andar de uma forma que você consiga superar qualquer obstáculo. Para nós, irmãos, quando conhecemos a graça, é como os que esperam no Senhor, que é um texto que eu já tenho usado, de Isaías, quando diz que os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, quer dizer, o topo da cadeia alimentar. A palavra, a água da vida, a graça que já foi disponibilizada, agora trazendo a graça de Deus, a revelação da graça genuína. Quanto mais, o profeta Oséias disse, quem conhece mais, o que eu digo? Sabe mais, quem sabe mais, pode mais. O profeta Oséias disse, sabe o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer. O apóstolo Pedro disse, sabe o quê? Em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Então, você observa nesse contexto, que mente vitoriosa, que mentalidade vitoriosa, já nos trazia Abacuque, que isso aí era uma promessa que se consumaria na cruz do Calvário. Hoje, está tudo à nossa disposição. Hoje, meus amados, se você reconhecer e se submeter ao poder da palavra de Deus, você vai ter muitas surpresas boas. Nós vamos ter muitas surpresas boas. Aqui na página 21, finalzinho do primeiro parágrafo, ele diz, o apóstolo, nós precisamos andar, praticamente no meio da página 21, né? Tendo a certeza de que o resultado vai ser positivo e vitorioso. Então, em todas as nossas coisas, está aqui grifado na página 20, né? No meio do meu livro, olha, tendo a certeza de que este resultado vai ser positivo e vitorioso. Essa tem que ser a nossa postura na Bíblia. E isso, meu irmão, andar altaneiramente, ou seja, não deixar que nenhum tipo de obstáculo nos paralise, nenhum tipo de afronta nos derrube, nenhuma pedra no nosso caminho nos cause um medo tamanho que supere a nossa fé. Não deixe a tua fé ficar atrás do medo. Não é para você esconder a fé atrás do medo, é para você esconder o medo atrás da fé. Tá? A tua fé tem que aparecer. Quanto mais você superar o medo, mais você vai fazer a sua fé aparecer. Então,
esteja preparado. Esteja preparado para as contrariedades da vida. Eu tenho chamado essas questões todas com que nós temos que lidar com o nosso dia a dia, de dores da vida. Dores da vida, dizia o grande cantor Dalton, salvo engano, né? Dores da vida. Dores da vida. Então, aqui no finalzinho, o apóstolo diz assim: todo o poder está dentro de cada um de nós. No final da página 21. Todo o poder está dentro de cada um de nós. Ora, se Deus colocou todo o poder dentro de cada um de seus filhos, então não há razão para temer, duvidar, falhar e fracassar. E aí nós vamos ao texto, fazer uma remissão aí, que logicamente o apóstolo estava comentando esse texto que nós vamos ler agora, de Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Interessante que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu, né? Falou às igrejas da graça de Deus, mas chega um ponto que é só temos como orar. Hoje, uma outra situação das tantas que eu e minha esposa conversamos, eu dizia: amor, o que eu podia fazer em tal situação, eu fiz. Se eu puder fazer mais alguma coisa, eu vou fazer, mas o melhor que eu posso fazer nesse momento, imagine, na hora de vir para o culto e tal, eu falei: não tenho como atender determinada pessoa agora. Agora o que eu posso fazer é orar. Então, tem horas, tem situações, Denise, não dá para você abrir a cabeça de alguém, sabe, e dizer: não, tem que ser assim. Não dá, não dá. Mas é que você, como eu estou aqui nesse momento, né, e graças a Deus, com muita honra, né, muita humildade sempre, claro, reconhecendo a minha suficiência vem do Senhor, mas também com muita honra, reproduzindo essa visão, né, que há sobre a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, como selo desse apostolado, e eu vejo às vezes tantas coisas que me causam tantas dores, ou até inquietação, ou uma vontade às vezes de mover o meu braço, ou falar com a minha boca alguma coisa, e eu tenho que me recolher. Desculpe o que eu vou falar agora, que você leve para você, porque eu escuto assim, tipo, literalmente Deus falando: segura a tua onda, Danielzinho, recolha-se a sua insignificância na carne. E Paulo praticamente faz isso aqui. Ele diz: ó, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Quer ver por qual causa, como ele coloca isso? Ele diz: de quem tem o controle de tudo. Ele diz: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí ele diz que, como é que Deus vai tratando com os seus filhos. Ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então ele está dizendo: não sou eu, mas aquelas pessoas que vão dizendo sim para Deus, eu me ponho de joelhos, por esta causa, quer dizer, a causa da graça de Deus, a causa de tudo aquilo que ele já vinha lutando. Ele diz: para que isso aconteça na vida das pessoas, não serei eu que vou definir isso, nem determinar isso, mas eu que cheguei aonde cheguei. É isso que você tem que pensar. Eu não posso retroceder. Que às vezes tem gente que diz assim: não, mas minha família, não, meus amigos, irmão, meu, cuidado com essas palavras, cuidado, já aprendi isso. A Luísa, né? A Luísa, acertei? Não, fiquei com a Luísa. Olha, se Deus mudou o nome de Jacó para Israel, fica tranquilo, se eu te chamar de Aloísio, tá, Augusto? Mas, Augusto, veja que, olha, eu tive uma tertúlia com Deus um dia que eu tenho que contar de novo para vocês. Eu vou ter que contar isso a minha vida toda. Porque foi tremendo, porque eu tinha uma falsa sensação de segurança de que eu era muito, muito importante. Eu tinha mania de dizer assim: ó, esse avião aqui, com a minha esposa, minhas filhas, quando a gente viajava, eu dizia: ó, esse avião aqui é o mais seguro, sabe por quê? Porque nós estamos aqui dentro, mas com uma certa arrogância, que eu ainda precisava entender um pouco mais sobre o padrão de Deus e a forma que Deus nos vê. E aí um dia eu estava para embarcar para Porto Alegre, estava numa conexão lá em Florianópolis, acho que era isso, não ia, nem sei se era para Concórdia, acho que era para Concórdia, não me lembro agora. Sei que eu estava embarcando para uma dessas igrejas, e tinha lá atrás do meu banco uma família, os 3 bancos atrás do meu era uma família,
E um tio, sabe como é que o tio é, né? Um tiozão lá com o sobrinho e falando coisas de acidentes aéreos. Para o sobrinho já estava quase chorando lá, né? O adolescente estava morrendo de medo de voar, era a primeira vez dele. E eu ouvi aquilo e falei assim, puxa, que cara chato eu, hein? Esse avião é o mais seguro, porque eu estou aqui dentro, é ruim desse avião cair. E eu ouvi nitidamente aquela pancada no meu cérebro. É a palavra, irmãos. É o ajuste com Deus. São as emoções equalizadas pelo poder de Deus. Você tem que ser um realista. E aí eu ouvi assim, como é que é? Você acha que o avião, se for para ele cair, não vai cair só porque você está aqui dentro? E se for hoje o seu dia? E se for esta a forma que eu vou te trazer para o meu concílio aqui, para o seio de Abraão? Aí eu disse, e é mesmo? Aí eu falei, Senhor, mas eu tenho uma filha ainda novinha, serinho, assim mesmo, a minha conversa com Deus, sabe? Não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí eu ouvia, sua filha? Mas a minha outra filha? Não, minha mulher lindona, meu Deus, sua mulher? E eu falei, é mesmo, Senhor, tua palavra de estudo é dele, por meio dele e para ele. Quantas vezes eu dizia, Senhor, poxa, meu carro, minha Tucson, sempre quis tanto ter uma Tucson, falei, poxa, minha Tucson. Essa semana, quando houve isso aqui, e na hora que o rapaz ofereceu, eu não pensei duas vezes, e foi o que veio à minha mente, seu carro. Irmãos, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, eu nunca vi um carro fúnebre sendo acompanhado de um carro forte. Há muito tempo que ele não fala isso, mas já falou isso, não sei quem já ouviu isso, ele falando isso aqui, né? Muita gente aqui. Nunca vi um carro fúnebre sendo acompanhado por um carro forte. E o que nós temos, né, dele, e nós temos que tratar assim, irmãos, dele, por meio dele, para ele, e tem que ter utilidade, entenda isso, o que você tem na tua vida que não tem utilidade, irmão, ou é para você jogar fora, ou é para você abençoar, porque tem coisas que você não tem nem que dar para os outros, às vezes tem gente que tem mania de dar aquilo que não presta, se não presta para você, não presta para o outro, irmão. Sabe? Ai, bispo, você sempre pensou assim, nada, você não tem noção. Eu, vindo de uma família de muitas necessidades, muitas carências, isso é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus comigo. E digo mais, estou melhorando, hein? Ainda estou melhorando, que aí sei que vou melhorar muito mais ainda. E Paulo disse, olha, agora como é que eu vou poder humanamente convencer alguém? O que eu fiz com aquele homem na praia? Fiz a minha parte, joguei uma semente financeira, expliquei a palavra, fiz uma oração, o resto é com Deus. E Paulo está dizendo, aí ele diz, agora, se a pessoa envolve, ele diz assim, aí, olha, serão fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E continua. E assim habite Cristo no vosso coração. Eu falei na reciclagem passada, eu falei, se a Bíblia for o teu barco, você será o barco de Jesus. E esse barco não afunda. Porque quando Jesus entrou no barco, cessou o vento. E ele diz, olha, habite Cristo no vosso coração, de que forma? Não é pelo jeito do mundo, não é na forma do mundo, não é no toma lá de cá do mundo, não é na lei da vantagem, na lei do gesto, ele disse, é pela fé, é de forma espiritual, é com a lógica espiritual da fé. Eu faria uma remissão, eu faria um círculo em volta desse pela fé, e colocaria Hebreus capítulo 11, versículo 1, não precisa nem colocar não, Joás, pode manter o versículo aí, mas Hebreus capítulo 11, versículo 1, que está na minha mente, no meu coração, com a revista atualizada João Ferreira de Almeida, ele diz a lógica espiritual da fé, ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que se não veem. E no versículo 6, ele diz, pois sem fé, é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É isso que Paulo está falando. Aí ele dá o ponto chave. O que o apóstolo tem dito? A fé é a chave. Então, Cristo no coração pela fé.
estando vós arraigados. Sabe o que é arraigados? É muito enraizado. São raízes espalhadas e muito fortes. Em amor, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor altruísta, é o amor que você começa a dizer, peraí, eu tenho para ajudar, aquela pessoa precisa, eu vou até ajudar. Não é por caridade, é porque você é generoso. Eu não estou falando de caridade, eu falo de generosidade. E porque vou te falar uma coisa, que eu falei para esse amigo também, receber é muito bom. Né? Receber um presente, receber alguma coisa, é gostoso demais, mas dar é muito melhor. Duvido que você fica numa realização, comece a fazer essas experiências, comece. Sabe? Eu não vou falar tudo aqui, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou querendo, não é vanglória, mas vou contar só uma, que essa minha esposa nem sabe. No outro dia comprei uma caixa de Nescauzinhos, acho que vem 30, né? Quantos vem daqueles Nescauzinhos que a minha filha adora, né? Sei lá quantos vieram, mas você viu que a caixa não chegou cheia, porque eu já coloquei ela em cima do carrinho, e quando eu fui passando por aqueles garotos que ficam no mercado, ali e tal, aqueles garotos, eu falei, meu Deus, esses garotos não devem conseguir beber um troço desse, sei lá, deve sonhar com isso. Aí passou um por mim, eu dei. Aí ele foi, quando chegou lá perto do outro, o outro já veio correndo para perto do carrinho também, eu dei. Passou outro, eu dei. Chegou no sinal de trânsito, eu dei. Cheguei em casa só com uns 15 dentro do carro. E que prazer, irmãos. Melhor é dar do que receber. Se você está dando, é porque você tem para dar. E você que tem precisado receber, busque essa holística. Sabe? Alicerce a tua vida pela fé e enraize no amor de Deus. O amor altruísta. Não tem muito tempo que eu penso assim não, acreditem, irmãos. Olha que só sobre este altar eu estou há quase 20 anos. A minha esposa que vive comigo aí 24 horas balançou a cabeça. Eu estou melhorando, né, amor? Estou melhorando. Melhorando. E aí ele diz algo, ele começa dizendo mais, ele diz, olha, quando Deus entra na coisa, e só oração faz isso. A gente faz a nossa parte, a gente lança a nossa visão, a gente dá o nosso testemunho, mas ele diz, olha, a fim de poder descompreender, senão não compreende. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, que eu faria uma referência com Efésios 3,18, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem, ou coração humano em algumas versões, o que Deus está preparando, o que Deus vai preparar, não o que Deus tem preparado, desde antes da fundação do mundo, Deus tem preparado para aqueles que o amam, lembra? O amor que tem que começar com esse amor, é o amor de Deus, você entende, aí você por isso ama a Deus de volta, João disse isso ao apóstolo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, aí você entendeu o amor de Deus mesmo pela sua vida, aí vem uma gratidão tremenda no teu coração, você não sabe o que fazer para agradecer, quem ama é assim, não é verdade? Aí você ama a Deus intensamente, aí você está habilitado para amar o próximo intensamente, porque você também se ama. Estou explicando 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. O versículo 10 ele diz assim, nada do lado humano pode, ele diz, mas o Senhor nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas do coração do Pai. Então, a graça de Deus, esse eixo, Paulo diz, a fim nós conseguimos compreender, a fim de poder compreender com todos os... Olha, atenção com quem você divide a tua intimidade. Atenção com quem você usa para abrir o seu coração. Atenção com quem você divide a tua peculiaridade, né? Com quem você traz para dentro da sua casa, principalmente, ou entra na casa de alguém. Atenção. Ajudar, ok. Amar, interceder e ensinar, ok. Conviver, ok. Mas comunhão, só com os santos. Ele disse, você tem que compreender. E aí é que eu digo, não adianta, se não for
é uma coisa delineada por Deus, não queira cobrar santidade da outra pessoa. Mas também não queira conviver com uma pessoa que você veja que não está no eixo da santidade. Ih, bispo, isso é complexo. Desculpe, deixa eu te lembrar. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E às vezes, esse conviver, porque às vezes, meu Deus, mas como eu não vou ter comunhão? Às vezes, sei que temos pessoas pela internet também, e casos aqui entre nós, às vezes é uma convivência conjugal. Já até casou, às vezes casou com um incrédulo, e agora? Que a Bíblia diz, se o incrédulo não te impedir de ir para a igreja, você não deve deixá-lo. Se ele honrar você no casamento, você deve continuar com ele, porque você santifica o marido e os filhos são santificados. Paulo falou isso aos Coríntios. Só que você vai ter que fazer coisas diferentes do que ele fizer, no que tange a submissão a Deus e ao próximo. E agora? Que ele é a pessoa mais próxima de você. Tem gente aí que está com a gente pela internet, que talvez a única coisa que faltasse, ou quem sabe algum caso que vocês conheçam, era que você mulher, ou você marido, às vezes é um filho, só faltava você tomar essa posição e não se arredar mais o pé desta visão com Deus, para que o outro fosse alcançado pela misericórdia de Deus e tudo se normalizasse na sua vida. Uma coisa eu vou te dizer, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Vou falar de novo para você anotar. Se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Então ele diz, você vai compreender isso. Aí ele diz, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, é toda a plenitude. Tem um momento que Paulo fala, eu vou estar com vocês na plenitude da bênção de Cristo. E o versículo 19, ele fala, olha, você vai conhecer, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede. Viu? Lá 1 Coríntios 2, 9 e 10, vai acompanhando aí, ó. Excede todo o entendimento. Aí ele conclui essa palavra que eu acabei de falar, né? Ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E para isso, sobriedade e vigilância. A palavra de eixo forte hoje para nós, da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, é essa: sobriedade e vigilância. O 20, então, ele fecha, dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinita, o pereco opera o sonho, sabe, com altura, profundidade, toda, não dá para a gente mensurar com a carne, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Ele diz, o pereco opera o sonho, infinitamente mais do que tudo. Você imagina, o dia que eu descobri que eu poderia ser tomado de toda a plenitude de Deus, eu falei, meu Deus. E deixa eu te lembrar mais uma vez, antes de falar o que eu vou dizer agora, porque você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, ouça com muita atenção que eu vou te falar agora sobre essa frase. Porque eu aprendi muitas vezes, e claro, é necessário também, a gente tem que pedir e pensar, só que eu antigamente pensava assim, quer dizer que eu tenho que pedir e pensar, é só pedir e pensar, se eu não pedir e não pensar, nada acontece. E não. Você tem que entender bem o versículo. Ele diz assim, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele não diz que as coisas são feitas conforme pedimos ou pensamos. Ele diz, conforme, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas não conforme nós pedimos, é conforme o seu poder, que o apóstolo disse aqui na Bíblia, opera em nós. E Paulo também está dizendo aqui no Efésios 3:20, o apóstolo tinha usado essa frase aqui, lembra que eu li para vocês, Deus nos deu esse poder para operar em nós. Então, ele diz, infinitamente mais. O que eu quero dizer para você é que você tem que parar de pedir e pensar tanto e começar a meditar na palavra
para quando você pedir e pensar, você faça isso conforme o poder que opera em nós. E aí as coisas vão começar a acontecer conforme o poder que opera em nós. Olha, se você fica pedindo para andar sobre as águas, se você é um pedinte, mais um pedinte de Deus, só sabe pedir. Não, mas Jesus disse pedir e dar-se-vos-á. Tá bom. Lógico. Porque Jesus estava falando exatamente disso. Em Mateus 7,7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele estava falando do reino dos céus. Ele estava falando de uma coerência bíblica. Ele estava falando de alguém que iria entender tudo isso, que Paulo faz uma oração a partir do versículo 14, para que entre no eixo espiritual, para que entre no eixo da visão de Deus. João 14, capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nesse capítulo 14 em diante, Jesus estava fazendo suas despedidas. E era aquele tempo que os discípulos, você sabe, eles imaginavam que Jesus nem morreria, tanto que Pedro cortou a orelha do soldado, não queriam que tocassem Jesus, né? Jesus ficaria aqui. Tem crente, irmãos, que está achando que vai ficar nesta terra eternamente, da forma como nós estamos hoje. Desculpe, eu quero te dar uma notícia, você vai morrer. Na carne vai morrer. Essa carne vai morrer. Agora eu vou te dar uma boa notícia, desculpe, você não vai morrer. Tá, também tem boa notícia, né? Ih, confuso, bispo, você falou que eu vou morrer agora no espírito, você não vai morrer. Tem um influencer aí que tem milhões de seguidores, que inventou uma frase, o pessoal, já vi até a igreja rindo disso, achando isso maravilhoso, porque ele diz assim, esta vida é a única aventura que você entra vivo e sai morto. Mentira, ele não sabe de nada. Para nós cristãos, esta vida é uma aventura que nós entramos vivos e saímos vivos, porque nós não começamos a existir na carne, nós começamos a existir no espírito. Agora a carne vai morrer. E te digo mais, essa carne só nasceu para morrer, ainda que vá ao arrebatamento. Paulo disse, todos transformados seremos. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então vamos ser menos emocionais, e vamos ficar mais debaixo do poder emocional da Bíblia, né? Nada de motivações baratas, mas é o poder emocional da Bíblia. Não deve deixar as nossas emoções serem equalizadas. Ah, eu sou otimista, eu sou pessimista. Não, eu sou realista na palavra. Então Jesus estava dizendo, olha, nesse mundo é isso aí. O que tem esse mundo vai ter sempre para vocês. Jesus estava dizendo, trazendo para as nossas palavras aqui para os dias de hoje. É confusão, irmãos. Ele disse, é coração turbado, sabe o que é um espelho embaçado? Sabe o que é uma visão turba, um óculos? Já viu como fica quando a gente não usa bem a máscara? É aquilo ali. A pessoa fica confusa, a pessoa não consegue se orientar, a pessoa não consegue ver a direção, a pessoa não consegue ver nada. Imagine, as emoções estão desorganizadas. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E o próximo texto que a gente vai finalizar, João capítulo 8, do 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus, e quem são escribas e fariseus? Tem gente que fala assim, olha, o apóstolo Miguel Ângelo mostra a oferta, o dízimo, o bispo Daniel, hoje você mostrou, disse que ia dar o dízimo da venda do carro, e que não sei o quê. Olha, Jesus falou que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Você contou aqui que deu Nescauzinho, que coisa feia. Irmãos, eu não sou escriba nem fariseu. Jesus, quando falou isso, falou para os escribas e fariseus, porque eles lá na sinagoga ficavam fazendo média e faziam coisas para ostentar. Nós não fazemos nada para ostentar, nós fazemos para testemunhar. Escribas eram chamados escribas porque eles eram eles conheciam altamente e profundamente o conteúdo da lei e das escrituras, eles escreviam, porque naquela época nem todos sabiam ou podiam escrever, por isso eram chamados escribas, ok? E os fariseus, escribas e fariseus, quem eram os fariseus? Eram aqueles homens que zelavam, e muito rígidos na lei, entendeu?
no farisaísmo. Então, Jesus disse, olha, eles foram, então, o que essas pessoas que estão sempre muito na letra, lembra que eu tenho falado, a Bíblia tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais, e se você ficar só na letra, você vai ficar preso só à linguagem cultural, à linguagem poética, ou até à linguagem profética, e fazer uso errado da linguagem profética, você precisa de revelação, aquilo que Paulo orou, do Efésios 3, do 14 ao 20, é disso que nós precisamos, e aí ele é tentado e testado pelos escribas e fariseus, peneirado, diz que trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, que era o hábito daquela época, pegava a mulher em adultério, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres, sabiam tudo, né? Sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Faça uma remissão, tá? Que esse texto não está no livro, nós estamos fechando o estudo de hoje com esse texto, para mostrar como tem que ser a nossa resposta a todos os escribas e fariseus, que eu trago para a nossa vida de hoje, digo a todos aqueles que não entendem a graça de Deus, que não entendem a fé como você entende, que você não pode chamar de santos para terem comunhão íntima com você. E sabe o que disse? Eles diziam, tentando para terem do que o acusar. Sabe o que Jesus fez? Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo na mão. Essa postura de Jesus, quando isso aconteceu, acreditem, ele nem precisava disso, porque ele era o próprio Deus, mas ele fez isso para dar a todos um tempo de observação. Irmão, não dê resposta, não tome decisões, não faça nada no momento da fúria ou da euforia. Lembra que eu mostrei aqui semana passada? Faça o exercício respiratório ou de respiração. Paz em Cristo. Tudo que você for decidir, se tiver paz em Cristo, decida. Se não, espere mais um pouco. Foi o que Jesus fez. A Bíblia nem diz o que Jesus escreveu no chão ali. Cadê? Continuou escrevendo. Como insistissem, então, diziam, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você imagina, o 7, olha só. Como insistissem na pergunta, devem ter ficado, como é que é, Jesus? Não sabe de tudo, tu não faz milagre, não és o Filho de Deus e tal, como é que é? Não tem uma resposta para nós, e agora? Se manda matar, ia falar, mas tu não dizes que és o amor e tal. Se não mata, contradisse a lei, de alguma forma o mundo ia te acusar. Acredite, cuidado, irmão, porque quem é crítico destrutivo, se você der bola para essas pessoas, eles roubam a tua vida e o teu sangue, eles sugam o teu sangue. Não quer ser santo, não quer comungar com você, não quer seguir ao eixo teu, irmão, siga você em frente. Largue da mão, porque senão arrasta você. E imagine, eu não sei quanto tempo Jesus ficou ali, né? Mas imagina Jesus ali abaixado no chão, com o dedo, na terra. Umas coisas estranhas de Deus, né? O próprio Deus, se abaixar no chão e ficar mexendo na terra com o dedo, escrevendo. A Bíblia nem diz o que Jesus escreveu. Talvez ele ficou só fazendo uns rabiscos, isso deve ter irritado mais ainda. E como eles insistiam, como é que Jesus respondeu? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. 8. Voltou a escrever no chão, gente. Que coisa. E se aqueles homens decidissem jogar a pedra, ele ia abaixado ali, no meio, escrevendo, ia tomar a pedrada junto, né? Isso é segurança. Isso é segurança. Jesus, que era 100% carne, mas também era 100% Deus, estava na palavra, estava na segurança de uma justiça de Deus. É você fazer o que você tem que fazer e deixar o resto com a ação de Deus. Porque sabe o que aconteceu com aqueles homens? Olha o versículo 9.
ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Porque Jesus não acusou ninguém, Jesus sabia muita coisa ali, ele podia ter apontado o dedo e dito, você, Jesus só disse assim, ó, se alguém não tiver, tem a forma certa. O apóstolo Miguel Ângelo, numa das frases mais célebres que ele disse, uma vez que nós fizemos uma convenção regional lá em Porto Alegre, o apóstolo disse assim, não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Você fez a coisa certa, você está em paz, você respirou, você fez aquele exercício antes, ó, paz em Jesus, deixa o resto com Deus, porque aí é cada um com seu cada um, desculpe, irmão, cada um com seu cada um. E aí eles, acusados, foram se retirando, e ficou ali só Jesus e a mulher. Procure ficar sempre com Jesus, sabe? Olha o que aconteceu quando ficou só Jesus e a mulher. Tem aí? Ou parei? Não. Erguendo Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqui os teus acusadores? Ninguém te condenou? Espere Jesus falar com você. Às vezes tiver muita gente condenando, busque o eixo da paz, né? O Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, e veja que você vai ouvir de Deus exatamente isso. Eu não te condeno. E trazendo para o eixo de hoje, eu diria, melhore. Melhore. Acerte onde você tem que acertar. Porque o cristão peca. O ímpio não peca, já tenho explicado isso aqui. O ímpio já nasce no pecado, ele já nasce pecando, ele já foi feito para pecar. Então ele não peca. Deus não está nem aí para o que ele fizer. Pecado é fazer alguma coisa que desagrade a Deus. Quem pode ou não agradar ou desagradar a Deus somos nós. Que está lá em Hebreus 11, 6. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando a gente sai do eixo da fé, quando a gente sai do eixo de tudo que nós estudamos aqui hoje, a gente peca. Vá e não peques mais. A Bíblia e o poder emocional. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto. Graça e paz. A Ele toda a honra, glória e poder. Essa foi a nossa escola de capacitação de hoje. Obrigado, Jesus. Seremos jamais mais uma vítima da mentira, muito menos um apologista deste mundo, das coisas que este mundo trata, mas seremos apologistas da verdade, Senhor. Nós não seremos mais um na estatística de crise nenhuma deste mundo. Seremos sempre protagonistas da vitória. Veremos nesta terra como mais do que vencedores. Veremos nesta terra, Senhor, com a restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza, Pai. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado por mais esta terça-feira maravilhosa. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem em nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que vão melhorar, digam amém, amém. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.